Gostei moito do curso do Porto. Eu acho que este curso a Porto foi muito útil. As atividades sociais foram excelentes. Para mim foi muito interessante a parte fonética. Eu gostaria muito de voltar. A atividade é muito plural e muito interessante. Um jeito de conhecer muito melhor Porto. Que venham cá porque é muito interessante. Adorei. Eu estou muito interessado na cultura portuguesa lusófona em geral. A organização do curso foi muito boa, de verdade. Quando vim, deixei lá meu coração. Quando marcho, deixo aqui meu coração. Os vizinhos mais próximos são, por vezes, os mais distantes. Por motivos históricos ou políticos, acabou por acontecer esse fenómeno entre a Galiza e o norte de Portugal. Um pequeno rio foi, durante séculos, uma barreira física e psicológica que separou dois povos irmãos. Diversas são agora as iniciativas que estabelecem as pontes que faltavam. E estamos a cruzá-las. Os cursos a Porto 2011 decorreram no mês de agosto, na cidade do Porto. Foram organizados pela Associação Galega da Língua e pela Andaime, uma associação galega de intervenção sociocultural, depois de terem já realizado em 2010 um primeiro ensaio, uma experiência semelhante com um grupo reduzido de galegos, que também veio para o Porto ter aulas de língua portuguesa e depois explorar a cidade nas suas várias vertentes culturais. Esta experiência penso que lhes deu o impulso e a motivação para alargar o projeto e em 2011 tivemos um total de cerca de 100 pessoas, divididas em 4 grupos, um grupo por semana, e estes grupos foram muito diversificados, maioritariamente constituídos por professores e alunos das escolas oficiais de idiomas, mas tivemos muitas outras profissões, desde pessoas ligadas à produção audiovisual, a advogados, lembro-me de uma portageira, militares, técnicos de eletrotecnia, enfim, toda esta variedade também acabou por enriquecer muito a experiência pessoal que cada formando acabou por ter. O curso decorreu na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, com quem estabelecemos um protocolo de colaboração e a quem ficámos muito gratos, e a estrutura do curso era mesmo esta: aulas de manhã na Faculdade de Letras e depois uma série de atividades culturais muito diversificadas durante a tarde e a noite. As aulas decorreram das 9 ao meio-dia e um quarto, com um pequeno intervalo pelo meio, portanto tivemos 3 horas de aulas por dia, de segunda a sexta-feira. O corpo docente foi constituído por mim e outras 2 professoras, a Sandra Sousa, a nossa professora cabo-verdiana, e a Vera Peixoto, uma leitora de português numa das universidades da Holanda. As aulas focaram sobretudo a expressão e compreensão oral, com muita incidência na interação e competência comunicativa, abordando aspectos da pragmática e da sociolinguística postos em ação através de jogos, de debates, de apresentações, de documentos audiovisuais, de música. Na verdade, a música foi o grande desafio do curso, porque no final de cada semana, com cada grupo, tínhamos um concurso de música e, claro,
para a aprendizagem da letra e da melodia deu aso a momentos muito divertidos. Quanto às atividades culturais, elas foram programadas seguindo dois grandes objetivos. A possibilidade de conhecer um outro Porto, facetas do Porto não tão visíveis para o comum dos turistas e, por outro lado, levar a que os alunos interagissem e comunicassem com os cidadãos portuenses e também com os próprios atores sociais, os dinamizadores de cada atividade cultural, num programa que acabou por ser de construção exclusiva para os cursos a Porto. Para melhor mostrar o Porto, tivemos uma visita ao Porto Histórico com o professor Dr. Luís Amaral, um medievalista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que nos levou por um percurso fabuloso, desde a Sé até à freguesia da Vitória, e que nos contou batalhas e eventos, acontecimentos entre os dois povos, os galegos e os portugueses, e como é que esta relação, por vezes tempestuosa, se deu ao longo dos séculos. Por outro lado, tivemos também duas outras visitas menos clássicas, uma visita aos subterrâneos da cidade do Porto, que na verdade era uma visita que se fazia há uns anos atrás, mas que entretanto foi cancelada. Conseguimos a sua reabertura específica para estes cursos, portanto exclusiva para os cursos a Porto. Tivemos ainda uma outra visita que nós chamamos Visita ao Porto Ecossocial, uma visita muito centrada nos vários tipos de comércio e nas várias opções que foram feitas ao longo dos anos relativamente à construção, ao tipo de edifícios, ao tipo de lojas e entidades que se foram estabelecendo pela cidade, com uma visão muito crítica do Pedro Jorge Pereira, que tem levado a cabo estas visitas a um Porto de facto menos conhecido e que importa despertar. Tomando contacto com a cena literária da cidade, pudemos desfrutar de uma tertúlia literária com dois autores portuenses, Miguel Miranda e Inês Botelho, num espaço também interessante do Porto, que se chama Clube Literário do Porto, com variadíssimas atividades culturais e que acolheu os cursos a Porto nestas tertúlias. Tivemos ainda a visita à Unicep, uma cooperativa livreira que nos recebeu gentilmente com um porto de honra e onde pudemos não só comprar livros com desconto, mas também ouvir uma sessão de poesia por uma poetisa do Porto, Virgínia Monteiro. Todas as quartas-feiras fomos apanhar o barco para a Forada, cruzámos o Rio Douro, falámos com o barqueiro, contactámos com pescadores e lavadeiras, numa freguesia tipicamente de marinheiros e pescadores, provámos a gastronomia local, um excelente arroz de tamboril, e terminámos o serão no espaço La Marmita, um teatro de uma bailarina mexicana que vive há muitos anos na cidade do Porto, onde pudemos ver duas peças, uma sobre peixes e pescadores e outra sobre vários animais de quinta, e neste teatro pudemos inclusivamente ver alunos dos cursos a Porto subir ao palco. Uma das atividades que mais interessou os alunos
foi a visita e conversa com o Núcleo de Ação Social Escola, visita a uma escola, de facto, e a este coletivo de autogestão que reclamou um espaço público abandonado pela nossa autarquia para dar vida e voz a uma zona e comunidade que têm sido sistematicamente esquecidas. E isto causou, de facto, algum impacto nos alunos e sensibilizou-os para este projeto, também ver como é que alguns cidadãos da cidade do Porto tomam as rédeas dos destinos da cidade. Um ponto alto da nossa programação cultural foi o encontro com 2 capitães de Abril, na Associação 25 de Abril, um espaço magnífico, que nos contaram em primeira mão os aspectos menos comuns da Revolução dos Cravos, e foi uma honra poder conhecê-los, ouvi-los, privar com eles, conversar, tirar dúvidas, falar de tempos passados e de tempos presentes e, obviamente, desse período revolucionário tão importante para a história de Portugal. A música tradicional foi-nos trazida pelo Blandino Soares, um músico daqui da cidade, que nos levou numa viagem por diversos instrumentos tradicionais portugueses, por modinhas, melodias, canções que cantámos todos juntos e que desfrutámos, aprendemos a letra, mas também depois passámos às canções galegas e depois passámos às galego-portuguesas, aquelas que saltaram o rio e cruzaram a fronteira, sem deixar de lado algumas canções em mirandês, tudo num espaço muito agradável no quintal do Mé de Vinagre, um local gerido pela angolana Filomena, que nos proporcionou um interessantíssimo jantar africano e depois horas longas pela noite ao som da música. E assim se passou um mês de plena convivência, onde um curso destinado a galegos acabou por se tornar num momento de aprendizagem e enriquecimento mútuos e de reaproximação de 2 povos que, no fundo, são apenas um. Afinal, é já ali, do outro lado do rio. Devo dizer que um dos aspectos que mais me seduziu neste contacto com os estudantes galegos foi, tanto quanto me pude perceber, a sua vontade genuína de conhecerem Portugal e os portugueses. Pelo menos desta vez, o fator de proximidade e vizinhança não repeliu e afastou como tantas vezes na história, mas aproximou-nos e provavelmente irmanou. Foi muito interessante perceber como um grupo de galegos se interessava e estava predisposto a explorar uma série de romances que, se não decorriam totalmente, decorriam em parte no Porto, e eles, sem ter a vivência cotidiana dessa realidade, conseguiam ainda assim percepcioná-la e trazer uma nova perspectiva à leitura dos romances. Foi com grande prazer que mostrei alguns instrumentos tradicionais portugueses, como o cavaquinho, o bandolim, a viola barguesa, o violão, a concertina, o adufo, a harmónica, e com a música portuguesa e com os nossos irmãos galegos fizemos uma grande festa. Foi um grande prazer receber aqui no La Marmita os nossos vizinhos de cima, para verem 2 histórias do Projeto Faunas. Foi um público muito receptivo e muito generoso, que, para além de saber receber, também nos deu muito. E é muito bom sentir que as línguas e as culturas estão juntas e podem dialogar. Confirmando o que já disse na presença deles, foi um prazer receber os alunos galegos do curso de aperfeiçoamento de língua portuguesa da Faculdade de Letras da Universidade do Porto no mês de agosto de 2011, e acresceu ainda o prazer de termos connosco a poeta Maria Virgínia Monteiro, filha do poeta Manuel de Oliveira Guerra, que criou a revista céltica
de Estudos Galaico-Portugueses. Fizemos coisas, fomos a lugares que um cidadão comum, seguindo as rotas turísticas habituais, nunca teria conhecido. Então, acho que nesse sentido, já não é só apenas a questão de aprender português, é a questão também de aprender a cidade do Porto. Olhos te desmente, é traidor o Deus de amor, mas em teus olhos não mente. É traidor o Deus de amor, mas em teus olhos não mente.